Primeiros socorros para um casamento ferido. Capítulo 5. Visão embaraçada. Agora que você já sabe quem é o seu verdadeiro inimigo, é hora de aprender a amar o seu cônjuge, incondicionalmente. Isso significa que é hora de aprender a amar o seu cônjuge como Deus o ama, com amor ágape e não com frágil amor humano. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz que é pela bondade de Deus que Ele nos conduz ao arrependimento. Deus nos conduz ao seu reino pelo amor. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. O seu cônjuge precisa conhecer o amor incondicional de Deus. Não importa o que ele esteja fazendo, o amor de Deus não muda. Se você é virtuoso aos seus próprios olhos e crítico com relação ao seu cônjuge, você dá a impressão que o Deus que você representa é assim também. Esse tipo de orgulho espiritual não levará ninguém para o reino de Deus. O seu pecado de autojustiça não é menor aos olhos de Deus do que o grande pecado do seu cônjuge. Deus não vê o pecado grande ou pequeno. Pecado é pecado para Deus. Tenho ouvido pessoas dizerem o quanto estão orando para que os seus cônjuges se convertam e para que os seus casamentos sejam curados. E depois eu os observo tratando seus cônjuges como lixo. Essa não é a forma como Deus vê. Ele não honrará esse tipo de tratamento ao seu cônjuge. Se você estiver fazendo assim, precisa se arrepender. Você precisa decidir perdoar o seu cônjuge. Provavelmente não sinta nenhuma vontade nessa direção agora. Provavelmente você não terá nenhuma vontade de perdoar por algum tempo. É o que Deus deseja que você faça, entretanto, e é a sua vontade para você. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Alinhe a sua vontade com a dele e tome a decisão de perdoar o seu cônjuge. Perdão é decisão. Entregue a dor para o Senhor e permite-lhe começar a mudar o seu coração. Os sentimentos seguirão esse passo de fé. Não deixe que ele os guie. Comece a ver o seu cônjuge como Deus o vê. Deus tem um plano para cada um de nós, uma visão de fé que ele mantém em seu coração, esperando alguém na terra concordar com ele para sua realização. Quando Abraão se dispôs a tomar a vontade da palavra de Deus com relação ao seu filho e crer juntamente com Deus, a promessa realizou-se. A promessa de Deus se materializou no filho de Abraão, Isaque. Deus tem um plano para o seu cônjuge. Deus vê o seu cônjuge através de olhos sobrenaturais. E Ele quer que você veja o seu cônjuge da mesma forma. Deus quer que a sua visão sobrenatural seja perfeita. Até agora você tem visto como seu cônjuge é e tem aceitado isso como uma realidade da situação. Não tem sido difícil ver que seu cônjuge e seu casamento não são o que deveriam ser. Você também pode estar vendo você mesmo numa luz bastante negativa. Talvez esteja repassando na sua mente os erros que cometeu, coisas que fez, coisas que disse, mas que gostaria de mudar agora. Você precisa começar a ver a si mesmo, seu cônjuge e seu casamento como Deus os vê. Quando estive tomando uma posição a favor da cura de nosso casamento, eu estava indo muito bem enquanto Michael estava fora de casa. Eu lia a Bíblia, orava no Espírito, louvava ao Senhor, fazia batalha espiritual. Tomava a decisão de que na próxima vez que o Michael entrasse pela porta, eu demonstraria o meu amor incondicional por ele, o amor incondicional de Deus. Não brigaria com ele, ficaria fora da minha carne. Então, de repente, Michael aparecia e dizia alguma coisa irritante para mim. E aí a briga começava. Em pouco tempo ele ia embora de novo dizendo algo mais ou menos assim: você nunca vai mudar, você sempre vai ser a mesma. Você diz que Jesus fez uma diferença na sua vida, mas eu não consigo ver diferença nenhuma. E imediatamente lamentava as minhas palavras e ações
e me arrependia de ter estado tanto na carne. Pedi a Deus para ajudar-me a ser melhor da próxima vez, se houvesse uma próxima vez. E depois gastava as próximas 2 horas chorando porque tinha certeza de que havia arruinado o processo de cura do meu casamento. Um dia, durante uma repetição dessa situação, o Senhor falou ao meu coração e me disse que a razão por que eu não podia tratar Michael com amor incondicional era que eu o via como ele era e reagia ao que eu via. Disse que sua palavra ainda não tinha se tornado revelação para mim e eu apenas estava citando, sem objetivo algum. Leia o livro de Lucas, do capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Nessa situação, quando o diabo tentou o Senhor, ele escolheu tentações que significariam algo para ele. Jesus estava com fome, depois de um longo período de jejum, e dessa forma, pão era uma tentação real. Jesus tinha vindo para tomar os reinos deste mundo de volta, de modo que aquela era realmente uma tentação válida. Jesus tinha deixado a glória que era sua no céu para tornar-se um escravo aqui na terra. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. A terceira tentação também era válida, já que desafiava Jesus a provar quem realmente ele era. Em resposta a cada uma dessas tentações, Jesus respondeu com uma passagem bíblica. Não concordou com Satanás e nem discutiu com ele, pelo contrário, usou a palavra como uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 17. E lutou contra Satanás nas regiões celestiais. A razão por que Jesus podia fazer isso com sucesso era que ele sabia o que a palavra de Deus tinha a dizer com respeito a cada uma daquelas situações. A palavra era o seu prumo, e ele a usou para medir tudo e todos. Você sabe como Deus vê o seu cônjuge? O dia em que o Senhor me disse que a sua palavra ainda não tinha se tornado revelação para mim, percebi que não via Michael como Deus o via. Pedi-lhe para me mostrar Michael pela sua palavra, para que eu pudesse concordar com ele. E ele me levou no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 4, que diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Tenho que confessar que quando li pela primeira vez essa passagem eu não podia crer nela. Meu marido era um alcoólatra e adúltero, desprezava as coisas de Deus e motejava as minhas crenças. Li a passagem e disse: Senhor, nós estamos falando do mesmo homem? E aí o Senhor me disse algo que é muito importante e eu espero que você possa absorver na sua profundidade. Ele me disse: é dessa forma que eu vejo Mary. Ele vai ser um pregador e um mestre da palavra. Outros vão ser trazidos a mim através dele. Você pode concordar com o diabo de que o Michael é o que você vê com seus olhos naturais. Ou você pode concordar com a minha palavra e vê-lo com os olhos sobrenaturais. Naquele momento fiquei atordoada. Até então tinha estado implorando a Deus para de alguma maneira arrastar o Michael para dentro do reino. Pensava que se ele apenas chegasse perto de uma igreja ou ouvisse alguma mensagem numa reunião de homens de negócio em algum dos restaurantes que ele frequentava, ele poderia receber a Cristo. Em meu espírito, eu sempre via Michael entrando assim, de raspão. De repente percebi quão abaixo da visão eu estava. Arrependi-me imediatamente. Escrevi aquela escritura com o nome de Michael inserido em todos os lugares onde aparecia a palavra presbítero ou bispo. Comecei a pedir a Deus outros versículos para que Michael fosse substituído no lugar de bispo ou presbítero. E aí Deus me ensinou algo mais.
Levou-me a Gênesis, capítulo 1, e me conduziu através da criação do mundo. Depois me disse: se eu, sendo Deus, devo falar a fim de que as coisas venham a acontecer, o que lhe faz crer que você possa simplesmente pensar nelas e elas se realizarem? Lembrei-me de que quando orei a palavra para o Michael, eu apenas sentei-me quietamente e fiz em minha cabeça. Comecei a ver que aquelas palavras tinham de ser pronunciadas em voz alta, a fim de que a promessa surgisse. Comecei naquele dia a orar a palavra em voz alta, dizendo: Michael é. Orei a palavra muitas vezes, diariamente. A cada vez pensava o quanto Deus devia estar trabalhando em Michael, em algum lugar onde ele estivesse. Quem diria? Ele ia ser um homem mudado da próxima vez que eu visse. Então, a coisa mais engraçada aconteceu. Um dia Michael entrou, como de costume, com aquela saudação irritante. Lembro-me que estava no corredor olhando para ele e ponderei comigo mesma. Por que será que ele está dizendo isso? Não é a maneira dele. De repente percebi que a palavra de Deus tinha se tornado revelação para mim. O Michael que eu conhecia do ponto de vista da palavra de Deus era mais real do que o homem que estava diante de mim, temporariamente amarrado pelo inimigo. Todo o tempo eu pensava que Deus estava mudando a Michael, mas na verdade ele estava me mudando. Deus estava trabalhando no meu coração, na forma de como eu pudesse ver a Michael, assim como ele o via. Daquele momento em diante, nada iria mudar o que eu sentia a respeito do meu marido. Eu podia amá-lo com amor incondicional, um amor ágape, porque sabia que ele era em Cristo. As palavras de sua boca e as suas ações eram facilmente identificáveis como obra do inimigo. Quando ele disse: odeio você e gostaria de nunca tê-la conhecido, eu sabia que não era ele, eu sabia que era Satanás que sentia aquilo ao meu respeito. Certamente que não era o coração daquele homem sério com Deus, que ia pregar e ensinar o nome do Senhor que o Deus tinha me prometido. Houve minhas épocas piores e houve nossa frente situações em que o inimigo não podia me desestabilizar no conhecimento da promessa de Deus para Michael. Não importa o que o diabo me lançava, eu podia citar. Está escrito. A palavra de Deus é revelação para mim. Deixe que a palavra de Deus seja revelação para você também. Peça-lhe para mostrar-lhe como ele vê o seu cônjuge. Escreva num papel essas passagens. Declare-as em voz alta diariamente. Declare o nome do seu cônjuge nessas palavras. Desde que a fé venha pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quanto mais você as declara e as ouve, mais irá crer no Deus que diz. Você precisa ver a si mesmo como Deus o vê também. Seja o que for o que tenha feito de errado no passado, foi perdoado no minuto em que se arrependeu. Não permita que o diabo lhe perturbe, lhe diga que você não é bom o suficiente para conseguir a cura do seu casamento. A cura está baseada na perfeição de Jesus, não na sua. Sua responsabilidade será obedecer e arrepender-se. Quando você falhar em obedecer, é isso que fará com que a vontade de Deus realize em seu lar. Pergunte a Deus como Ele vê você também. Escreva essas passagens bíblicas com o seu nome também. Declare-as em voz alta. Deixe que os seus ouvidos ouçam como Deus vê o seu precioso filho, que é você. Faça essa oração comigo. Senhor, agradeço-te pela sua palavra. Agradeço-te, pois cumpres a tua palavra. Hoje concordo com o que o Senhor tem a dizer sobre o meu cônjuge e sobre mim. Concordo com tua palavra pelo nosso casamento e nossa família.
Não darei mais ouvidos à voz do inimigo. Concordo somente com o Senhor. Deixa que o teu amor incondicional, ágape, flua de mim para o meu cônjuge. Permita que o meu marido ou que minha esposa veja o Senhor através da gentileza que eu demonstre em teu nome. Tira todo o orgulho do meu coração, que eu consiga decidir perdoar, que os meus olhos sejam abertos, que eu o enxergue como tu o enxerga. Me capacita, Senhor, a declarar a palavra em teu nome. Amém. Se este livro tem sido bênção na sua vida e você crê que ele pode mudar outras situações de outras